Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo 34. Vamos fazer a leitura responsiva dos versículos 1 a 10. Salmo 34, versículos de 1 a 10. Vamos colocar em pé, irmãos, aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor. Provai que o Senhor é bom. Bendito o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificado o Senhor, a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais se operará vexame. Clamou-lhes aflito, e o Senhor o ouviu, e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, veja que o Senhor é bom, tenha livrado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os meus vizinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, nem nenhum lhes faltará. Amém? Muito bem, irmãos, vamos continuar louvando a Deus agora com o hino 32. Temos então o hino 32.
Aproveitando a nossa irmã Joyce, que está aqui à frente, vamos ter uma palavra de oração, de confissão. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na sua casa com o teu povo para adorar o teu nome. Assim, Senhor, diante da presença do teu povo, da sua presença maravilhosa, viemos pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, com seu Espírito Santo, trabalhe em nossos corações e nos faça nos autoavaliar, ó Pai, e buscarmos, ó Pai, aquilo em quem temos ofendido, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai. E assim, ó Deus, nós começamos mais um dia, ó Pai, debaixo da tua graça, porque o Senhor nos fala que aqueles que estão cansados devem vir a Ti, ó Pai. O Senhor nos fala também que o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. O Senhor nos ajude, Senhor, a sermos sinceros contigo, ó Pai, e a nos arrependermos de todo o coração, ó Pai, e a mudarmos de direção, ó Pai, e trabalharmos fielmente na tua obra. Eu peço, Senhor, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu amo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Se os irmãos estão percebendo, a gente teve uma pequena alteração aqui na nossa liturgia de agora à noite, tá? Então agora eu chamo os nossos irmãos responsáveis pelos momentos de cânticos, que venham aqui à frente e nos conduzam nos momentos aí de cânticos, de louvor, e também, segundo a orientação de um dos membros, no momento oportuno, que possam trazer aqui à frente seus dízimos e as suas ofertas, ok? Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para esse momento de cânticos, para podermos exaltar o nosso Senhor, nosso Deus, que é um Deus que é exaltado entre as nações, que é o Senhor de toda a criação, e que para sempre poderemos estar diante da sua presença, louvando e adorando esse nosso Deus, desde os confins da terra. Mais
louvando ao nosso Senhor, nosso Rei, Ele exaltado. Aqueles irmãos que vieram preparados para entrega dos seus dízimos e de suas ofertas podem fazer nesse cântico. A gente às vezes fica preocupado, né? Que um dia como hoje, que é um dia importante para o nosso país, mas podemos relaxar, sabemos que Deus tem o controle de tudo, e mais importante, que o nosso reino não é aqui, nosso governo não é aqui. Então um dia estaremos no governo celestial, celebrando nosso Deus, cantando o amor dele para sempre. Amém? Amém. Cantarei teu amor para sempre. Eu sou
Os irmãos podem se assentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos na tua casa mais uma vez e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de te prestar um culto com liberdade. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não valorizamos isso e nós te pedimos perdão. Nós entregamos agora, Pai, os dízimos e ofertas que foram aqui depositados, que o Senhor dê sabedoria e discernimento, ó Pai, para aqueles irmãos que cuidarão desse dinheiro, ó Pai, que ele seja aplicado com sabedoria na tua obra. Pedimos, ó Deus, pelo pastor que trará a mensagem, que o Senhor cuide da vida dele, o abençoe, ó Pai, e fale através dele aquilo que nós precisamos ouvir. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos as crianças de 2 a 10 anos para virem aqui à frente, juntamente com as pessoas que serão as responsáveis nesta noite para conduzi-los no culto infantil. Não é cultinho, é culto infantil, né? Onde eles vão aprender numa linguagem própria da vida deles, né? A palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida deles, das pessoas que vão cuidar. Aproveitando, podem vir. Tá vendo como uma mulher manda? Desse tamanho já vem dando ordem. Tá vendo? É assim mesmo. É. Muito bem. Aproveitando aqui que está conosco nessa noite, o reverendo César Rocha Lima, sua esposa Solange e o filho Isaías, né? Faltou a filha hoje, né? Mas ele vai se apresentar melhor. Eu vou pedir ao pastor que venha para fazer a oração para os pequeninos, e logo em seguida o pastor então está com a palavra para trazer para nós nessa noite a mensagem que o Senhor já colocou no seu coração. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, pela grande salvação, pela oportunidade de estar na Tua casa nesse momento, glorificar o Teu nome. E agora, Deus, queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, as nossas mentes, os nossos olhos, para poder ver, ouvir, enxergar, entender a Tua santa palavra. Queremos também rogar pelas crianças, ó Deus, que estarão nesse momento também aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor esteja capacitando as professoras no ensino da Tua palavra às crianças, de forma tal que elas também possam compreender a Tua palavra e que elas possam crescer espiritualmente. Nós pedimos estas coisas, rogando por elas e também por nós, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu creio que eu conheço já a maioria dos irmãos aqui, mas sou pastor presbiteriano, para os que não me conhecem, no presbitério Santo André, e atualmente eu estou pastoreando a congregação presbiterial Fazenda Santa Fé, onde fica a capela, chamada Capela Prisco, né? Se você não conhece lá, está convidado para conhecer, né? Tanto o trabalho que é realizado lá na capela, que é só aos domingos pela manhã, não tem como a gente fazer o trabalho à noite lá, né? Temos as sextas-feiras à noite também, a reunião de oração. E também o trabalho da Prisco, né? Aqueles que já conhecem, estão envolvidos, sabem que é um trabalho maravilhoso, um trabalho de ação social que é realizado lá, né? Bom, isto posto, vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar a palavra de Deus. É com essa finalidade que nós viemos aqui, nesta noite.
eu quero convidar aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, o capítulo de número 6. Eu vou ler do verso de número 8 até o verso de número 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os ouviu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Esse texto é um texto maravilhoso, né?
É um texto que trata de mais um dos milagres do profeta Eliseu. Eliseu, que recebeu porção dobrada, né, da bênção de Elias. E há quem diga que Eliseu realizou praticamente o dobro de milagres que Elias realizou. Eliseu foi profeta em Israel, nos reinados de Jorão e Jeú, aí por volta de 850 a 814 antes de Cristo. É interessante a gente notar aqui no texto lido, né, que não atribui nome aos reis. No verso 8 que a gente começou a leitura, dá uma olhadinha aí, diz o quê? O rei da Síria, não diz o nome. Depois você vai um pouquinho mais para frente, lá no verso 21, assim, o rei de Israel, não diz o nome, rei da Síria e o rei de Israel. Mas segundo os estudiosos, né, trata-se de Haddad II, rei da Síria, né, e de Jorão, né, rei de Israel. Mas eu quero fazer um destaque, você deve ter percebido esse ponto aqui no texto, né? E eu quero começar falando, eu quero fazer um destaque aqui a respeito da cegueira, né? De acordo com a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, vocês sabem que as doenças elas são classificadas, elas têm um número, né? Dá para você fazer essa lista, né? Tem gente que às vezes falava, eu tenho isso, tenho aquilo, pastorei no interior, tinha um senhor lá que um dia falou para mim, eu tenho 17 doenças, né? Agora dá para listar, inclusive, pelos números, né? Mas está vivo lá, né? De acordo com a CID, né, a cegueira, ou chamada de deficiência visual, ela pode ser classificada em várias categorias, né? H54 é cegueira ou visão subnormal. H54.0 é cegueira em ambos os olhos. H54.1 é cegueira de um olho e visão subnormal do outro olho. H54.2 é visão subnormal de ambos os olhos. H54.3 é perda não qualificada da visão em ambos os olhos. Então, você pode classificar a doença, né, de diversas formas. A gente tem essa classificação internacional, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, apenas estou dando um exemplo. Na realidade, eu quero falar sobre 3 tipos de cegueira. A cegueira física, a cegueira espiritual e a cegueira intelectual. Tem gente que não usa óculos, enxerga muito bem. Não tem nenhum tipo de cegueira física, não está classificado nessa CID aqui, nesses números que eu falei. Mas espiritualmente, se tivesse uma CID, certamente estaria, né, catalogado. Né? Intelectualmente, certamente estaria catalogado. Há muita gente que não consegue enxergar espiritualmente ou intelectualmente com relação às coisas de Deus, um palmo além do nariz. A pessoa não consegue enxergar. Né? E o nosso papel como crentes é mostrar a verdade a essas pessoas. E é clamarmos ao Senhor, porque na realidade quem nos deu a visão? Foi Deus. Você não vai acreditar que foi um processo de evolução, né? E não se explica. A visão é uma das coisas que você não consegue explicar no processo da evolução, porque é algo muito belo, né? Poder enxergar é uma maravilha. Possui alguns elementos que são irredutíveis. Não foi Deus que nos deu as condições de nós enxergarmos. E temos a possibilidade de enxergarmos de forma colorida. Que coisa boa, não é? Coisa maravilhosa. A gente poder ver a natureza quando a gente viaja com seus tons exuberantes de cores. É muito bom poder ver. É uma maravilha. É uma bênção de Deus poder ver. Mas, irmãos, é uma bênção muito maior poder ver o Criador da visão, poder ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, e poder explicar a palavra de Deus àqueles que não enxergam, que não veem.
gostaria de destacar algumas características aqui dessa cegueira, né, que é colocada aqui no texto que nós acabamos de ler, né. Uma primeira característica, já falamos de Eliseu, né, já falamos do contexto, quero falar de algumas características desta cegueira, né. Vamos falar um pouquinho da história, né. O verso 8 diz que o rei da Síria, Hadad II, ele investiu contra Israel. Mas tinha um profeta em Israel, Eliseu. E Eliseu, como profeta, sabia, por intermédio da ação de Deus, né, tudo o que Hadad II falava na sua câmara. Tudo que o rei da Síria falava, ele sabia. Tinha uma escuta espiritual lá. Então, tudo que o rei inimigo planejava, o Eliseu contava, né, para o rei de Israel. E o rei de Israel, então, já tomava as providências, né, para desbaratar as investidas do rei da Síria. E o rei da Síria chegou num ponto que ele... Mas alguma coisa errada está acontecendo aqui, né? Nosso celular deve estar grampeado. Tem algum ponto de escuta aqui. Na verdade, o que ele disse, olha, tem alguém aqui entre nós que é pelo povo de Israel. Tem algum espião aqui, não é possível, porque a gente planeja e depois a gente percebe que aquilo que a gente combina aqui, eles já sabem. E alguém disse, não, rei, não é isso não. Tem um profeta lá em Israel. E tudo que o senhor fala lá no seu quarto, ele ouve. E ele fala para o rei de Israel. E o rei de Israel já toma as medidas. E o rei da Síria, bom, quem é? Onde mora? Foram dadas as coordenadas, em Dotã. Então nós vamos lá em Dotã, vamos mandar todo o nosso exército, nós vamos cercar e nós vamos dar um fim nesse camarada, no Eliseu. Foi feito um plano, né, para liquidar Eliseu. Eliseu era perigoso, né, se meteu em estratégias de guerra. E quando eles cercaram a cidade de Dotã, cercaram à noite. Estratégia de guerra, para ninguém ver. De manhã, o moço de Eliseu acordou. Quando ele abriu a porta, a janela, ele saiu. E ele viu aquela quantidade enorme de carros e cavalos. E olhou e viu que a cidade estava cercada. Ele ficou desesperado. E ele sabia que aquela investida era uma investida contra Eliseu. Vejam o que o texto diz aqui, né? O verso de número 14 e 15. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Ele ficou desesperado. A hora que ele levantou e viu aquele quadro, o que nós vamos fazer? Não tem para onde fugir, é cerco. Não tem para onde fugir. Irmãos, a cegueira espiritual, ela traz alguns prejuízos. Eu digo cegueira espiritual porque aquele moço ele não conseguia enxergar além da condição física. Ele estava enxergando somente o inimigo. Mas nós sabemos que entre eles e o inimigo havia um exército colocado pelo próprio Deus. Ele passou a enxergar isso depois. Mas ele não enxergava, ele enxergava só a situação deles, ele, Eliseu, e os inimigos. Ele não enxergava além disso. A realidade concreta para ele era essa. Irmãos, eu fico pensando, né? Quantas vezes nós enxergamos assim? Às vezes a gente tira desse tabuleiro, a gente tira as coisas espirituais.
a gente só coloca as coisas materiais, né? A gente esquece que Deus faz parte de todo esse jogo. Ele dirige, como foi dito aqui, Ele dirige toda essa história. Ele põe presidente, Ele tira presidente. Deus está muito além de tudo isso. E às vezes as pessoas ficam desesperadas, né, por determinadas situações. Ficam preocupadas. Não consideram a presença de Deus naquele quadro, naquele espaço. Deus é Senhor. Deus dirige a nossa história. O mal, quando acontece, é com a permissão de Deus. Martinho Lutero, estamos no mês de outubro, né, que é o mês da Reforma. Ele diz que o diabo é o diabo de Deus. O diabo não avança além daquilo que Deus permite. E se você tem dúvidas a respeito disso, e quer saber onde é que Lutero tirou essa ideia, leia o livro de Jó. E não precisa ler o livro todo, não. Se você ler 2, 3 capítulos, você já vai chegar a essa conclusão. Você vai ver que o diabo não avança um passo sem que Deus permita. Deus é Senhor da história. Nós confiamos em Deus. Você deve ter ido hoje, votado, mas a sua confiança tem que estar em Deus, meu irmão. A nossa confiança está em Deus. Confiar em homens, olha, é prejuízo. Nossa confiança, acima de tudo, está no Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é que dirige a nossa nação. A Ele damos honra, a Ele damos glória. Ele tira, Ele põe reis. Tem dúvida? Leia o livro de Daniel. O Senhor põe, o Senhor tira reis. Ele está tudo na mão dele. Medido, pesado, julgado, sentenciado. Deus julga as nações. Então, esse jovem, ele não conseguia enxergar além do plano material. E muita gente não consegue enxergar além do plano material, vê somente o plano material. E quando a gente olha somente o plano material, a gente não olha a ação de Deus, e que tem um Deus por trás de toda essa história, a gente entra em desespero, né? A gente tem medo. Aliás, é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, ó. Características da cegueira espiritual. Primeiro, a cegueira espiritual, ela traz medo. Qual foi a ação aqui desse jovem? Provavelmente o Geazi, né? O que ele diz aqui? Verso 15, a parte B. Ai, meu Senhor! Ele ficou com medo, né? Cegueira espiritual traz medo. Quem não crê no Senhor é uma pessoa que tem medo. Se você for acreditar na direção da nação por reis, se você for acreditar na economia, se você for acreditar, você vai viver com medo. Porque essas coisas, né, elas flutuam, elas balançam. A gente não tem estabilidade, a gente não tem segurança. A gente tem um pouquinho mais de vivência, um pouquinho mais de história, sabe, né? Houve época aí no nosso país aí que a inflação chegou a 70%, 80% ao mês. Era um absurdo. A gente fazia negócio com dólar, né? Porque o dinheiro, cruzeiro, cruzado novo e por aí foi. Era um desespero. Graças a Deus que passou, né? Mas a nossa confiança não está na economia. A nossa confiança está em Deus. O jovem aqui viu somente o plano material. E obviamente ele ficou com medo. Ele olhou e viu aquela quantidade grande de carros e cavalos, né? E certamente ele deve ter dado uma volta na sua casa, no local onde ele estava, e observou que eles estavam cercados. Ficou com medo. Esse medo, ele é comum, né, naqueles que têm cegueira espiritual. A gente pode ver esse medo nos próprios discípulos de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 25 e verso 26. Quando eles estavam com Jesus num barco. Né? Jesus estava dormindo no barco. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Jesus estava cansado. Depois de um dia longo de trabalho, Jesus entrou num barco cansado. A multidão comprimia. E quando Jesus entrou naquele barco, Jesus dormiu e apagou. De repente, aquele barco
começou a sofrer algumas turbulências. E os discípulos ficaram com medo. Um Jesus no barco, mas com medo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Eles não enxergavam além do plano material. Jesus estava com eles no barco. Podemos ver esse medo também quando Pedro desce, em outro episódio, para ter encontro com Jesus ali nas ondas do mar. Pedro também teve medo. Podemos ver esse medo também quando Jesus chama a atenção dos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Os discípulos estavam com certo receio. Alguns abandonaram tudo para seguir Jesus. Alguns eram pescadores, outros coletores de impostos. Eles abandonaram, foram seguir Jesus, com certo receio. Mas e aí? Se faltar o dinheiro? E aí Jesus diz que o mais importante para a gente do que a roupa, né, as vestes, né, e o alimento é a vida. E que se Deus cuida dos pássaros e Deus cuida das flores, mais especificamente ele falou dos lírios, né, quanto mais Deus há de cuidar de nós. Segurança, não precisa ter medo, meu querido. Né? Medo é sinônimo de cegueira espiritual. Quem está com medo aí das coisas é porque não enxerga Deus nessa história. Se nós enxergamos Deus na história, não precisa ter medo. Deus vai nos conduzir à vitória. Mas tem gente que parece que é vítima do medo. Né? Tem uma ilustração e conta a história de um ratinho. Né? Esse ratinho era muito, mas muito medroso, vivia se escondendo. Né? E aí esse ratinho, né, ele encontrou um mago. Né? E aí o ratinho disse para o mago que ele estava com muito medo. E o mago então o transformou num gato. Né? E no momento em que aquele ratinho se tornou um gato, ele viu o cachorro, o cão. E aí ele ficou com medo e falou para o mago: olha, eu estou com medo do cachorro. E então ele transformou o gatinho, que era ratinho, num cachorro. Né? E aí esse cachorro ficou com medo, porque viu a onça. E aí esse mago transformou o ratinho, que foi transformado num gatinho e depois num cachorro, né, numa onça. E depois a onça ficou com medo do caçador. E aí ele transformou esse ratinho, que se transformou num gato, que transformou depois num cachorro e depois numa onça, né, não transformou mais nada. Ele diz: não, o seu problema é que você tem medo. Né? Não adianta, eu posso transformar você em que animal você for, você sempre vai ter medo de alguma coisa. E tem gente que é assim. Tem medo. Não importa se você transformar. Eu estou com medo da questão financeira. Então Deus me dá um emprego e de repente eu tenho dinheiro. Mas agora eu tenho esse dinheiro, eu vou aplicar, eu não sei se de repente eu aplicar e o governo, né, confiscar esse negócio aí. Então assim, parece que tem pessoas que sempre têm medo, né? Deus vai abençoando, ao invés da pessoa levantar a mão e dar graças a Deus, aí a pessoa sempre vai ter uma desculpa para ter o medo. Temos que confiar no Senhor. Né? Então, a cegueira espiritual, ela traz o medo, em primeiro lugar. A cegueira espiritual, ela traz a dúvida também. Olha, voltando para o verso 15. O moço, provavelmente o Geazi, disse: ai, meu senhor, sinônimo de medo. Depois vem a dúvida: que faremos? O que a gente vai fazer? E agora? A dúvida também é um elemento que acompanha a cegueira espiritual. É a falta de fé. Né? E quando a gente fala em dúvida, logo a gente pensa em quem? Quem duvidou? Tomé. Né? João capítulo 20, verso 24 e verso 25 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles
quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus ressuscitou, mas Tomé tinha dúvidas. É interessante que quando nós lemos o capítulo 15, né, da carta de Paulo aos Coríntios, que fala a respeito da ressurreição, Paulo diz que nós vamos ressuscitar com um novo corpo, não é isso? Não é esse mesmo corpo, graças a Deus, né? Deus vai dar um novo corpo, um corpo glorificado, né? Então as imperfeições desse corpo que nós adquirimos com os dias, né, elas vão ficar por terra. Deus vai dar um corpo novinho para nós. Jesus, quando ressuscitou, parece, né, que tinha também um novo corpo. Por quê? Porque os discípulos não reconheceram Jesus lá no caminho de Emaús. Eles olharam, mas é Jesus mesmo, né? Estava diferente aquele Jesus. Não estava igual ao Jesus que foi crucificado. Era um Jesus diferente. Mas, né, aprove a Deus conservar em Jesus ressurreto as marcas nas mãos, por causa da incredulidade de Tomé. Que coisa, né? Tomé foi incrédulo, né? E por causa do quê? Cegueira espiritual. Andou com Jesus o tempo todo, né? Jesus já tinha falado que haveria de morrer e que haveria de ressuscitar, mas não acreditou. Então, cegueira espiritual traz medo, cegueira espiritual traz dúvida. Bom, como que se resolve isso? A questão da cegueira espiritual. Tem muita gente aí com medo, com dúvida. Tem gente aí que olha o jornal, fica desesperado, né? Que em época de eleição fica desesperado e está preocupado demais, né? Que talvez agora, né, o seu candidato tenha sido eleito, mas talvez há 4 anos aí você está, mas o que vai acontecer? E agora? Né? Não podemos ter dúvida. Deus está no comando. E a cegueira espiritual, para aqueles que têm dúvida, como que ela pode ser curada? Com oração. Vejam, o jovem Geazi, né, chegou para Eliseu e disse: Senhor, o que nós vamos fazer? Vejam o que Eliseu respondeu, verso de número 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Ou seja, Eliseu tinha uma visão diferente da visão de Geazi. Agora olha o verso 17. Esse aí, se você puder, marque aí na sua Bíblia, né? Assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então Eliseu, né, talvez ele tenha colocado a mão na cabeça do Geazi e falou: Senhor, tem misericórdia desse rapaz aqui, abra os olhos dele porque ele não está vendo. E diz ainda nesse mesmo verso 17: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o jovem, ele pôde enxergar. No momento em que foi feita a oração, o Senhor abriu os olhos dele e ele passou a enxergar. Uma nova ótica. Ele viu coisas espirituais. Ele viu carros, ele viu cavalos. Entre eles e o exército sírio, havia carros e cavalos em quantidade muito maior. Ou seja, ele não precisava estar com medo. Essa deve ser a nossa fé, né? E nós devemos orar para que os nossos irmãos, para que os nossos amigos tenham essa fé. Que Deus abra-lhes os olhos, que eles possam enxergar que Deus está no comando das coisas. Que Deus possa curar essa cegueira espiritual que prejudica tanta gente de viver, que deixa pessoas aí sem dormir,
preocupadas com o dia a dia. Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Deus está no comando, podemos ficar tranquilos. Então, meu irmão, ore, né? Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos, ore para aqueles que ainda não creem em Jesus, para que eles possam ter uma nova visão desse mundo, possam ver esse mundo com uma outra leitura, com uma visão espiritual. Até aqui vimos a questão da cegueira espiritual de Geazi. Daqui para frente nós vamos ver outro tipo de cegueira. É interessante o texto, ele fala sobre isso mesmo, né? Verso de número 18. E como desceram contra ele, o exército sírio desce, né? Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. Tinha um exército de Deus entre os sírios e Eliseu. Eliseu não pede para que o exército de Deus acabe com os sírios. Não foi isso que aconteceu. Ele poderia pedir. Não tinha um exército ali? Um exército de anjos. Ele não podia pedir para que esse exército acabasse com o exército sírio? Ele não pediu isso. O que ele pediu? Qual foi a oração? Ele pediu para que Deus ferisse com cegueira o exército sírio. E esse exército vai até onde está Eliseu e Geazi. E chegando lá, feridos de cegueira, o próprio Eliseu diz para eles: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Eles não reconheceram. Eles não conseguiram enxergar. É curioso isso, né? Eles não conseguiram enxergar que ali era Eliseu, que era quem eles estavam buscando. Cegueira. Eles foram feridos de cegueira. Essa cegueira, irmãos, é uma cegueira que ataca as multidões hoje. E é uma cegueira, né, que começou com Adão e Eva. Eles queriam ver e eles acabaram ficando cegos, né? No verso de número 7 do Gênesis número 3, né, diz que eles comeram do fruto proibido e abriram os olhos de ambos. Não é isso que diz? E eles perceberam que eles estavam nus. O texto diz que abriram os olhos, mas na realidade naquele momento eles ficaram cegos. Eles passaram a enxergar o plano material, mas eles deixaram de enxergar o plano espiritual. Eles deixaram de enxergar o plano espiritual. Passaram a enxergar o plano material só. Quando eles comeram do fruto proibido, Adão olhou, Eva e estranhou. Como é que é isso? Eva olhou Adão e estranhou também. Um estranhou o outro. E ambos também estranharam a Deus. Fugiram de Deus. Estavam cegos espiritualmente. Foram acometidos de cegueira espiritual, né? E o pai dessa cegueira espiritual é o diabo, né? O diabo é que quer trazer essa cegueira espiritual. O apóstolo Paulo fala isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4. Paulo diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o papel do diabo. Cegou Adão e Eva, para não enxergarem a Deus. E o papel do diabo é cegar o entendimento, né, das pessoas do mundo, os incrédulos. Eles não enxergam, estão cegos pelo diabo, não conseguem ver, não conseguem enxergar, né? É interessante que quando Jesus pregou por intermédio de parábolas, Jesus também pregou com esta função. Vocês sabiam? Porque Jesus falava por intermédio de parábolas. Jesus fazia isso para que alguns pudessem entender e que outros não compreendessem nada.
Isso está escrito lá em Mateus capítulo 13, do verso 10 a 17. Eu vou ler para vocês, né? Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala em parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. É um texto duro da gente ouvir. Jesus diz que esclareceu que falava por parábolas para que alguns pudessem ver, enxergar, mas que outros não entendessem. E não foi só naquela época. Quando a gente fala da palavra de Deus, atualmente é assim também. Tem gente que você lê a palavra e a pessoa olha para você e ri, caçoa, zomba. Hoje, na ocasião do culto, tivemos a oportunidade de devolver a Deus os nossos dízimos, não é isso? Você que trabalha aí no meio secular, vai falar de dízimo para um colega que não é crente, vê o que ele vai dizer de você. Ele vai criticar o pastor, vai criticar a igreja, ele vai criticar você, vai rir da sua cara. Ele não consegue enxergar isso. E por mais que você explique para ele, fala: olha, a palavra ensina que eu tenho que entregar a 10ª parte, né, para a obra de Deus. Ele vai rir, fala: mas que é isso? Isso é um absurdo. Ele não vai entender, né, a menos que Deus lhe abra os olhos. Então essa cegueira espiritual faz parte do mundo, infelizmente. Começou com Adão e Eva, influenciados por Satanás. E tem muita gente aí no mundo que está cega espiritualmente, não consegue enxergar. É gente que está do nosso lado, andando a passos largos para onde? Para o inferno, para o buraco, para o abismo. Essa cegueira, irmãos, ela ataca as multidões. Quando Eliseu orou aqui, não foi uma pessoa que ficou cega. Não foi uma. Mas foi todo o exército sírio. Todo o exército sírio ficou cego. Uma pessoa só não. Um exército, gente. Muita gente cega. Né? Será que não tinha pelo menos um ali que falava: peraí, a gente está indo para o caminho errado, né? Esse cara está enganando a gente. Não é possível. Ninguém. Né? Todos estavam plenamente confiantes, né, de que Eliseu, né, não era o Eliseu, a pessoa procurada, e de que aquela pessoa estava dirigindo eles para, né, Dotã. E na realidade eles estavam indo para Samaria. Eles não conseguiram enxergar isso. E toda a multidão. Isso mostra que toda a multidão, né, aqueles que não creem em Jesus, naturalmente, eles não conseguem enxergar. Foram feridos, infelizmente. E temos muitos exemplos, né? Já falamos de Eva, poderíamos falar de Ló, né, que também foi cego, né, espiritualmente, na disputa dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Ló enxergou a região das Campinas e falou: não, essa região é uma região boa para eu poder criar, né, o meu gado. Mas ele se deu mal, porque lá era a região de Sodoma e Gomorra.
Foi cego espiritualmente. Acã, que viu uma capa babilônica, alguns ciclos de ouro. Mas quando eu chegar lá na Terra Prometida, eu já tenho a minha poupança, né? Acã deve ter pensado. Eu já estou aqui com o meu dinheirinho guardado. Chegar lá, eu já vou montar um negócio, né? E se deu mal. Deus pesou a mão sobre Acã e sobre Israel. Israel foi para a batalha e perdeu contra um povinho pequenininho, chamado Ai. Mas quem disse Ai foi Israel, por culpa de Acã, cego espiritualmente. Esaú, como é que Esaú vai vender o direito da primogenitura um prato de sopa? O autor aos Hebreus vai chamar esse prato de sopa de repasto. Leia lá. Um repasto. Quem faria uma sandice, uma maluquice dessa? Né? Ela está sentado com o irmão lá, cada um vai vender uma propriedade, a propriedade custa aí 700, 800 mil, ele está com fome, o irmão fala assim, não, é o seguinte, né, eu te dou aqui um prato aqui, mas a metade da propriedade sua vai ser para mim. Quem vai aceitar uma situação dessa? Esaú aceitou. Cegueira. Os mais antigos aqui vão se lembrar de um programa que havia, né, no programa Silvio Santos, programa não, uma parte que tinha no programa Silvio Santos, acho que ainda era da Globo ainda, né, em que as pessoas iam trocando as coisas, né, entrava numa cabine, colocava um fone de ouvido, aí perguntava, você troca uma chupeta, né, por 1 milhão, você troca, né? E a pessoa dizia sim e não, né? Depois, quando chegava no fim, ela via o que ela tinha escolhido. Ela não enxergava, ela não conseguia ver, ela só tinha que responder sim ou não, né? Então tem muita gente fazendo trocas absurdas, como Esaú fez aqui, por cegueira espiritual. Não enxerga. E como essa cegueira pode ser curada? Já falamos da cegueira espiritual, estamos falando da cegueira da cegueira espiritual também, né? Como essa cegueira intelectual, melhor, como ela pode ser curada? Então continuemos aqui, verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, novamente Eliseu ora, ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Eliseu orou, e eles passaram a enxergar. Aí sim eles viram a realidade. Estavam no meio de Samaria, o povo inimigo, né? E Eliseu então age com condescendência. Pede que o rei de Israel não os mate, mas que o rei de Israel dê para eles, né, água e pão, em abundância, um banquete. E o rei de Israel deu esse banquete para ele. A gente vai um pouquinho mais à frente. E eles são despedidos e voltam para a Síria, envergonhados. E diz aqui que nunca mais houve investidas na terra de Israel. Eu gosto muito desse texto, né? Porque em praticamente 3 situações a gente vê a situação da cegueira, né? Primeira, a cegueira do moço. Depois Eliseu orando e ele passando a enxergar. Depois os sírios descendo e Eliseu orando e eles deixando de enxergar a realidade. E quando eles estavam em Samaria, novamente, Eliseu orando e eles enxergando a realidade. Em última análise, quem nos faz ver as coisas espirituais não somos nós, irmãos. Ninguém aqui nasce com vontade de ver e ver. A gente nasce vendo porque Deus nos deu os olhos. Essa é a grande verdade no campo físico, né? E no campo espiritual, ninguém também, eu quero ver, eu quero ser convertido. Não é assim, não. É Deus que nos dá a capacidade de nós vermos as coisas espirituais e entendermos as coisas espirituais. Mas é bem verdade que no nosso dia a dia, nas decisões que nós tomamos, né, nas relações que nós temos com os irmãos e com as pessoas não crentes e com esse mundo, às vezes a gente parece que é um pouquinho míope para determinadas coisas. Às vezes nós tomamos determinadas decisões com os olhos da carne.
e não com os olhos da fé. Precisamos pedir que Deus esteja sempre abrindo os nossos olhos, que Deus esteja nos dando sabedoria, que Deus esteja nos livrando da cegueira espiritual. Precisamos, pedir que Deus esteja cada vez nos dando uma visão mais aguçada na sua palavra, nas coisas espirituais, para que não tenhamos medo, para que não tenhamos dúvida, mas que tenhamos plena certeza. Que Deus assim nos abençoe e que possamos ver as coisas de Deus com os olhos da fé. Eu gostaria de chamar novamente aqui o coral Maranata para louvar a Deus com mais cântico.
Hoje realmente um culto especial, né? De gratidão a Deus pelos 15 anos do Maranata. Ele, a Patrícia, a Joyce, enfim, ninguém me falou nada, mas vou tomar liberdade de fazer um convite. Se você quiser cantar no Maranata, tem vaga, pode ter certeza. Você será sempre muito bem-vindo. E é um coral jovem, não é um coral somente de jovens, né? Mas é um coral jovem, então você está convidado. Se você quiser vir participar do coral Maranata, assim também como do coral Reverendo Oscar Chaves, com certeza. Ponha para fora esse dom que Deus te deu aí, essa voz bonita, macia, veludada, né? Venha cantar, venha louvar a Deus, né? Que é uma área tão bonita do ministério de adoração ao Senhor, né? Louvar a Deus através de cânticos. Às vezes a pessoa não consegue ouvir a palavra falada, mas cantada fica diferente, né? E que Deus continue abençoando os corais da nossa igreja e hoje em especial o coral Maranata, que continue levando a palavra cantada do Senhor àqueles que ainda não a conhecem. E através dessa palavra, que essas pessoas abram seus olhos, saiam da cegueira que
a maioria das pessoas hoje, infelizmente, vive no nosso mundo, né? Através de um cântico, de um hino, com certeza Deus vai tirar as escamas dos olhos de muitas pessoas, não é? Vou pedir ao pastor César que faça a oração final e impetre a bênção. Nós ouviremos o pós-ludo e logo em seguida tem só um aviso bem rápido para nós encerrarmos o culto. Vamos ficar em pé. Pai Santo, Deus amado, nós viemos à Tua casa, podemos, ó Deus, ter um momento de comunhão com os nossos irmãos, conversamos com o Senhor em oração, ouvimos a Tua palavra, participamos da leitura dos Salmos, louvamos o Teu nome, e agora, Deus, estamos retornando para os nossos lares. Temos uma semana, ó Deus, de atividades, de trabalhos, e queremos rogar que o Senhor nos abençoe no início dessa semana, e amanhã, de sexta-feira, nos trabalhos que temos. Sabemos, ó Deus, que ao nosso redor, no nosso trabalho, entre os nossos vizinhos, no local em que estudamos, existem muitas pessoas que não enxergam um palmo além do nariz, que estão cegas espiritualmente, andando a passos largos para a perdição. Queremos rogar, ó Deus, que a luz de Cristo possa refletir em nós e que essa luz possa trazer a percepção e a visão espiritual a estas pessoas. Que possamos testemunhar de Jesus, que possamos testemunhar com as nossas vidas, de forma tal que essas pessoas que não enxergam possam enxergar ao Senhor, enxergar a Tua palavra, e que possam reorientar e mudar as suas vidas, ó Pai. Nos abençoe também nas nossas atividades nessa semana, e é o que nós rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, amados, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito sejam sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém.
Muito bem, irmãos. Apenas lembrando que a nossa reunião de oração amanhã será aqui na igreja. Então todos estão convidados a estar conosco. Nós temos orado, há muito tempo nós temos orado pelas eleições, pelo país, né? E amanhã acho que é um dia propício para nós agradecermos também pelo que Deus tem feito, e cremos que Deus tem ouvido as orações do seu povo. Então amanhã, quem puder, né, vem estar conosco aqui às 20 horas, 20 e 10, nós estaremos aqui reunidos em oração, principalmente agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito pelo nosso país, pela nossa igreja. Também nós temos ali fora a lista com os aniversários e os telefones dos membros da igreja. Então, por favor, passe na lista ali, passe ali no balcão da junta, confira se não houve mudança da sua data de nascimento, se está certo. É o aniversário, né? Veja se não mudou a sua data de nascimento, de repente você ficou mais velho ou mais novo, né? Mas, enfim, ali está só a data de nascimento, né? Mais interessante realmente o telefone, ver se está tudo certinho, para que o Anselmo possa mandar fazer a agenda para o ano que vem, e a agenda saia atualizada, saia sem erro. A gente procura zelar o máximo possível, né? Então passe ali e você verifique se está tudo ok os seus dados. Também agradecemos as pessoas que estão nos visitando essa noite. Não temos nome aqui de pessoas pela primeira vez, mas você que é nosso visitante, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração, seja através dos cânticos, da palavra, das orações, que Deus tenha tocado o seu coração. Leve essa mensagem contigo, reflita nela, pense, repense, né? Para que Deus, você seja mais um com os olhos abertos através do Espírito Santo. E em particular agradecemos pela vida do pastor César, da esposa Solange e do filho Isaías, né? Faltou a filha, né? A filha está fazendo trabalho, não pode ver. Como é o nome da filha, pastor? Isabel, né? Mas nós agradecemos com muito carinho, o pastor ter aceitado, né, o nosso convite, pela ausência do pastor Altamiro, das suas férias, assim como domingo passado o reverendo Amós esteve conosco. Muito obrigado, pastor, que Deus continue abençoando o senhor, o seu ministério e toda a sua família, né? Irmãos, para nós encerrarmos, é claro que toda festa de aniversário tem bolo, né, Patrícia? Tem, né? E foi a Silvia que fez? A Silvia que fez? Então é bolo bom, né? Só que antes de nós saborearmos o bolo, o Coral Maranata quer exibir um filme, é bem rápido, não passa de 30 minutos, né? Pode ter certeza, é bem rápido, mas vamos assistir para contar um pouquinho da história do que é o Coral Maranata. E só para lembrar, irmãos, renovar o convite, é um coral jovem, mas não é feito só de jovens. Então venha integrar o Coral Maranata também, que é uma bênção. Vamos ver o vídeo e logo em seguida então nós desceremos para comemorar o aniversário do Coral Maranata. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.
Gracias.